técnico do Vasco, acabei de ser contratado. O primeiro jogo é com o Flamengo. No ano passado eu falava, tem uns problemas particulares para resolver. Eu chego depois. Em Portugal, eu chego daqui a 10 dias. É isso. Fã de esportes, na hashtag F360BR. Vasco jogou muito na Copa do Brasil. Vem numa crescente. E Coutinho brilhou essa semana. Dito isso, Flamengo 4, Vasco 0. Bom dia a todos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, o que a imprensa vem falando, muitas análises bem interessantes sobre esse grande clássico entre Flamengo e Vasco. O primeiro jogo, como vocês bem sabem, 1-0 pro Flamengo, jogando lá no tapetinho no estádio do Botafogo, né? O Flamengo foi lá conseguir uma grande vitória e agora na volta jogará no Maracanã. Maracanã certamente será um grande palco para essa semifinal. O Vasco tem que vencer o Flamengo por 2 gols de diferença se quiser classificar para a final, então fica um pouco mais difícil para os visitantes, porém eu acho que o Flamengo vai para cima, vai tentar, vai buscar e pode até garantir uma grande vitória. Certamente será um jogo muito pegado. Eu estou muito ansioso para ver uma excelente análise dos comentaristas lá da ESPN Brasil. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Claro que o Flamengo vai jogar no Maracanã, o Flamengo vai jogar com a sua torcida, que não foi, né? No jogo de ida lá no Newton Santos. E o Flamengo é muito favorito. E tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Portanto, joga pelo empate, então... E teve melhor campanha, ainda tem isso, né? O Rio de Janeiro também é torcida única? Então, essa opção foi feita pelo Vasco, né? Poderia jogar os 2 jogos no Maracanã. O Vasco algumas vezes fez isso com o Flamengo, né? Adotou essa condição, mas o Vasco optou por jogar como mandante lá no Newton Santos e você viu ali que o estádio tinha 10 mil pessoas, Abel. 10 mil e uns quebrados, né? Muito pouco para um Flamengo e Vasco. De semifinal. De semifinal. Né? Mas agora não, o Flamengo vai ter sua torcida lá e ele é muito favorito para o jogo. Só que vai encontrar um Vasco que, se tiver que cair, vai cair brigando, lutando até o fim. Você acha que está saindo fumaça da cabeça do professor Carille? Eu acho que está saindo ali muita vontade de mostrar espírito de luta, que é o mínimo que se espera, né, de um time com a tradição do Vasco, num jogo contra o rival com o Flamengo. Né? Ano passado teve aquele jogo lamentável para o torcedor do Vasco, né, que entrou assim para a história, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro passo para derrubar o professor... Foi a estreia, Álvaro Pacheco, o Boina. O Boininha? Vou dar uma expressão aqui. Nasceu morto ali, né, no cargo de técnico. Isso. Porque o primeiro jogo dele ele tomou de 6 do Flamengo. Cara. Como é que ele ia continuar? Fazer mais o quê? Não tinha mais o que fazer lá, foi embora. Foi a estreia dele, né? Foi a estreia dele, ele durou 4 jogos. Nasceu morto, né? Ele durou 4 jogos como técnico do Vasco, porque ali ele já morreu. Aí os outros 3 foram só ali, velório e tal, não sei o quê. E já entrou o Rafael Paiva. Se eu fosse o técnico do Vasco, acabei de ser contratado. O primeiro jogo é com o Flamengo. No ano passado eu falava, tem uns problemas particulares para resolver. Eu chego depois. Em Portugal, eu chego daqui a 10 dias. É isso, podia fazer Mas isso. tem muito técnico que faz isso, que escapa da estreia na bucha. Vou observar o time da eu lembrei de vários casos. Professor? Mas no caso dele, ele teve 10 dias para trabalhar antes do jogo. Então ele não seria o único fujão? Não seria o único fujão? Ao contrário, o Pacheco foi exceção. Ah, é? Eu acho, pelo que a gente lembra de técnicos que escaparam de frias. Agora você falou de sair fumaça da cabeça do Carille. Eu acho que só não está saindo mais fumaça porque o homem está acostumado com isso. Essa é uma das especialidades dele. Clássico, né? Clássico, você vai falar? Clássico, superação, como amarrar um adversário. Ele é um especialista disso. Eu nunca esqueço uma das primeiras aparições do Carille foi num Bola da Vez que ele fez aqui com a gente. E ele comentou no intervalo comigo, ele falou assim, ali se referindo aí na passagem pelo Corinthians, né? Ele falou assim, se fosse fácil, não chamavam a gente. Então ele está acostumado com situações como essa, né? Aqui em São Paulo, quando dirigia o Corinthians, ele era chamado de rei dos clássicos por alguns. Cansou de ganhar clássico, hein? Inclusive numa fase que todo mundo fala, o Palmeiras vai deitar. Deitar nada. Ele foi campeão naquele ano de 2017, né? Quando ele monta o time que depois viria a ser campeão brasileiro, ele começa o ano com aquela peste de quarta força do futebol paulista, né?
E ele ganha o Paulista e depois ganha o Brasileiro com o primeiro turno sensacional. E o Paulista que ele ganha do Palmeiras, ele perde o primeiro jogo em Itaquera. O Palmeiras ganha em Itaquera e ele ganha aquele polêmico jogo no Allianz, que teve o pênalti que o juiz voltou atrás, por interferência externa, que o Palmeiras reclamou muito. Não tinha ainda o VAR? Não tinha o VAR. Aliás, ali é o primeiro jogo com VAR informal, né? Porque diz que bateram para o juiz e aí ele ganha o título nos pênaltis. Então ele está acostumado com essa situação, né? Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Vasco, jogo de volta, semifinal do Campeonato Carioca, valendo vaga para a final. Começando com o Flamengo de tanta gente, hoje comandado por Felipe Luiz, mas já foi o Flamengo campeão com Cláudio Coutinho, com Carlos Alberto Torres, com Andrade, com Carlinhos. E você pode usar agora aquele samba que você gosta tanto. Flamengo joga amanhã e eu vou para lá. Só não sei se vai haver um baile, se vai ser mais um baile no Maracanã. Mas o Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Léo Pereira ou Danilo? Danilo? De reserva? Danilo, seleção brasileira? De La Cruz ou Plata? Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Belos parênteses, hein? Pois Belas opções, hein, Mari? E na ida foi de Léo Pereira e Léo Ortiz, mas foi de Plata, né? Fala do Gerson. O Vasco de tanta gente, de Fábio Carilli, do professor delegado Antônio Lopes. Um abraço para o delegado Antônio. De Orlando Fantoni, titio Fantoni, campeão de 77. Sensacional. Orlando Fantoni. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Piton ali onde jogou o Felipe. Jogava pouco. Pedrinho, lembra do Pedrinho, lateral esquerdo? Bom. Hugo Moura, Jair ou Paulinho e... Pedrinho Vicensotti. Hein? Pedrinho Vicensotti, que virou agente de jogadores. Era a reserva do Júnior na Copa de Jogou 82. no Catania da Itália. Como jogador do Vasco em 82. E jogou no Palmeiras Não também. estava mais no Palmeiras. Hugo Moura, Jair ou Paulinho e Felipe Coutinho, que meteu golaço no último jogo lá contra o Nova Posso te Iguaçu. falar um outro lateral esquerdo do Vasco? Agora, Muito marcante. Marco Antônio. Bom. aquele que jogou no Fluminense também? Marco Antônio. Sabe muito. Foi da Copa do Mundo, né? O Marco Antônio Reserva, Feliciano. Era o reserva de Everaldo em 70, sendo que jogava mais que o Everaldo. Mas naquele momento... Maravilhoso, jogava Jogou muita bola o Marco Antônio. Rayan, Verrete e Nuno Moreira. Nuno Moreira empolgou ou não empolgou o torcedor vascaíno, jogando com Verrete e Rayan? Melhorou a linha de frente do Vasco, Eugênio. Um jogo, né, Abel? Mas deixou boa impressão. Foi. Né? Veio lá de Portugal, do Casa Pia. É um jogador que tem essa característica ali de atuar nessa faixa de campo mesmo ali, meio atacante pela esquerda, mas entrando também, né? Fechando um pouco mais por dentro. Então, é alguém que tem diálogo possível com o Coutinho. Deu uma bonita assistência para o gol do Rayan, um jogo com o Nova Iguaçu. Mas é claro, é um jogo contra um adversário muito diferente do Flamengo. Ele sendo titular de novo, observar para ver qual vai ser o desempenho, mas é um jogador que parece que tem condições de colaborar. Se você já tem o Rayan encaixando por um lado, se o Nuno acertar um pouco mais do lado esquerdo, com o Coutinho ali evoluindo fisicamente, né? A questão toda é o Coutinho conseguir mostrar consistência física por um longo período. E o Verrete na área, o Vasco começa a ter uma cara. Mas é muito no início, né? Não dá, aí você olha para o outro lado, o Flamengo está lá, prontinho. O Vasco está tentando se achar. Torcedor do Vasco que se anima com esses novos nomes ali, principalmente no ataque, para ajudar e municiar o Verrete, ele está muito empolgado, muito emocionado? Ou isso faz parte do torcedor e tem que empolgar, Mari? E do torcedor do Vasco, acho que ele está com a cautela ainda. Porque acho que ele teve um período de se empolgar e sofrer, né, com a decepção. Passou por isso nas últimas 2 temporadas, enfim, a temporada que parecia que uma SAF resolveria muitas questões do Vasco, piorou, ela trouxe mais questões para o Vasco, mas eu acho que o Carilli ele ganha agora alternativas que ele mesmo já cobrou, né, nessa temporada. Ele cobrou uma outra maneira do Vasco atacar, para além de buscar sempre o Verrete dessa bola de lateral para centroavante. Ele ganha essa opção pelo lado direito com a volta do Rayan da seleção de base, que por ali muitos desfalques e o Vasco ficou sem essa opção
ofensiva pelo lado direito. Então, acho que ele ganha agora suportes para o Verratti, que o torcedor do Vasco, por muito tempo, também esperou. E eu falava outro dia, professor, com o vizinho do Breiler, você lembra dele? Aquele? Que é um grande vascaíno. Que gostava do Nenê, tudo. Esse mesmo. Quando ainda estava o Ryan disputando o Sul-Americano, eu falei, olha, esse Ryan tá fazendo gol, tá jogando bem no Sul-Americano, vai ser bom, vai agregar no Vasco. E ele sempre pessimista, calma, é muito jovem, tem que esperar. E o menino tá jogando bem. Tá, inclusive as boas chances que o Vasco teve no primeiro jogo foram nos pés dele. Fez um primeiro tempo contra o Flamengo, podia ter ajudado a decidir o jogo. É tudo muito no Vasco, é tudo muito incipiente, já que você gosta. Incipiente com C. Você sabe que a gente tem dois incipientes. Porque não complica, professor. É assim, o incipiente com C é iniciante. Tá, o Vasco, tudo no Vasco é incipiente com C. O incipiente com S é inconsistente. Ainda não tem a consistência. Então, as duas coisas meio Então, no dialogam. Vasco tem incipiente com C e com S? Sim, mas porque é com C, porque é muito iniciante. Tudo que a gente falou aqui, o Ryan, o Nuno, dá a impressão que está tudo chegando muito em cima da hora para um compromisso decisivo. Pode dar certo? Pode. E o Felipe Coutinho voltando ou começando a jogar bem também. Que é outro que precisa também de sequência. Então, tudo muito incipiente, tudo muito no começo para um momento decisivo. Pode dar certo. O Ryan é uma pedra bruta para o Vasco ir lapidando. Ele tem muito potencial, um jogador que sempre participou, há muito tempo participou das categorias de base da seleção brasileira, estava agora lá, inclusive, né, no Sul-Americano Sub-20, colaborando com a equipe. O professor Ramon, outro histórico jogador do Vasco. Foi meio-campista do Vasco. E é um jogador que mostra a evolução do ano passado para cá e tende a evoluir mais. Inclusive, é um jogador que, num determinado espaço de tempo, pode se transformar numa capacidade de monetização do Vasco. Sim. Porque ele tem... Não querer vender o garoto. Não estou querendo vender ninguém, não. Aconteceu isso com o Essa é a Peck. realidade do futebol. Ano passado, o Textor já estava querendo comprá-lo. Questão de Peck, tempo. Thales Magno. Já se falou até de Barcelona, interessado nele e tal, não sei o quê. Mas, nesse momento, pensando no time, ele é um jogador que pode contribuir, porque pela vitalidade que ele tem, juventude, embora tenha um perfil físico mais de jogador de área, ele consegue fechar lado do campo também. E ele tem uma história curiosa, né? Ele é filho de um ex-jogador do Vasco, um zagueiro chamado Valquimar. Essa eu não sabia. Como é o nome do... Valquimar. Eu lembro dele. Com uma funcionária do Vasco. O Valquimar começou a namorar uma funcionária do clube. Ele morava lá, era jogador da base e tal. Sim. Eles se casaram e tiveram um filho. Ou seja, como se diz assim... É muito Vasco. Ele é o vascaíno da Gema, porque tem o carioca da Gema que fala o seguinte, que o carioca da Gema é aquele filho de cariocas. Né? Os pais são cariocas. Você é da Gema? Não, porque meu pai era alagoano e minha mãe era fluminense. Minha mãe é de Nova Friburgo, né, na região serrana do Rio. Então, não sou da Gema, embora tenha nascido no Rio de Janeiro. Seus filhos são? Não, porque minha esposa é gaúcha. Mas, no caso, o Ryan, ele é um vascaíno, filho de um ex-jogador do Vasco com uma funcionária do Vasco. E o morador ali foi criado na barreira do Vasco. Então, ele tem toda a intimidade com o clube possível, carrega com ele essa identificação. Posso te falar mais uma coisa sobre o Ryan? Vai fazer gol amanhã. Amanhã o jogo Você é domingo. tem uma bola de cristal, Abel? Você adivinhou? Porque eu ia te perguntar, sabe quem me disse isso? A minha bola de cristal. Tá bom. Amanhã, Ryan vai deixar a marca. É difícil. Mas o jogo vai ser 2-2. É o meu palpite. Movimentadíssimo. E aí passa o Flamengo. Quer dizer, o Vasco faz o que tem que fazer, mas aí toma os gols. É o meu palpite. É só um palpite. Fã de esportes, na hashtag F360BR, nesta sexta-feira, de calor ainda, pelo Brasil, né? Sim. A onda de calor continua. É um dia muito bonito em São Paulo, aliás, como ontem, também foi um dia muito bonito. Cláudio Martinelli. Olha, hoje é hoje e amanhã já era. Profundo, hein? Cláudio, grande Cláudio. Vasco jogou muito na Copa do Brasil, vem numa crescente. E Coutinho brilhou essa semana. Dito isso, Flamengo 4, Vasco 0. Bom dia a todos. Abel, seu fã e fã do Pro, muito obrigado. Grande Cláudio, meteu lá. Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado.
essa grande análise aí dos jornalistas, podendo falar um pouquinho sobre o que esperar para esse grande confronto entre Flamengo e Vasco. É claro, Flamengo para mim é muito favorito, mas muito favorito mesmo. A tendência é que vença de novo jogando no Maracanã, assim como já venceu lá no Newton Santos, né? É claro, o Flamengo tem a vantagem, pode até perder por um gol de diferença, porque 1-0 pro Vasco, 2-1 pro Vasco, o resultado é do Flamengo. O Vasco tem que vencer o Flamengo por 2 gols de diferença se quiser classificar para a próxima fase. Então é uma missão bem difícil para o time visitante, né? Porém, eu acho que isso não impede o Flamengo e não impedirá o Flamengo de partir para cima, de tentar dominar o jogo, de ter as ações, de ter a posse de bola, como vem fazendo com seus adversários. Isso fica bem claro na minha opinião. Acho que o Felipe não vai jogar de maneira alguma defendendo ali um resultado positivo. A tendência é ir para cima e quem sabe até vencer o Vasco novamente. Eu quero saber de vocês, né? Qual será o resultado do jogo? Será empate? Flamengo vence? Pode até perder pro Vasco? Opinem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muitas informações repercutindo tudo sobre esse grande jogo. Até logo mais. Valeu!